Bem-vindos ao Decifrando a Ciência dessa semana. Comigo aqui, Rodrigo Pera Firme. Fala, Rodrigueira. Fala, meu amigo Carlos. Fala, pessoal. Tudo bom? E, gente, hoje o assunto é muito bacana, tá? Nós vamos falar sobre Darwin, ele que costuma ser rotineiro dessas lives nossas, um grande companheiro, né, Rodrigo? Darwin é Isso, um melhor grande amigo. companheiro. Mas assim, nós vamos falar, e se Darwin, que é a questão desse programa, e se Darwin visitasse o século XXI? O que será que ele observaria? Será que ele seria a favor da evolução ainda? Será que ele agora ele mudaria um pouco da sua tese? Com base, Rodrigo, na biologia, que é a tua área, você diria o que será que ele observaria se ele voltasse para o século XXI? Eu acho que ele estaria sentado com a gente aqui agora, três telinhas, debatendo, falando, cara, como eu falei coisa interessante, mas também como eu falei bobagem, né? A parte toda da minha especulação deu ruim. E principalmente me faltou conhecer coisas objetivas da realidade. Por exemplo, na minha época, a célula não passava de uma bolinha gelatinosa, né? No máximo. Era o que as pessoas na época dele pensavam que seria uma célula, a unidade dos organismos vivos. Hoje em dia a gente sabe, né? Essa analogia não foi o que construí, mas a gente sabe aí, o pessoal da biologia molecular, o pessoal que estuda a célula com profundidade, por causa das tecnologias, que o Darwin ia ficar de queixo caído, as pessoas tratam as células como mini-cidades, de tão complexas, tão absurdamente fantásticas, as nanomáquinas das células, de uma complexidade absolutamente incrível, ao ponto que as pessoas nem sabem ainda como que as células funcionam totalmente. Não conseguiram nem descrever 100% todos os elementos das células, e muito menos como eles funcionam. E como que isso está ligado ao resto dos organismos, né? Como é que o que acontece numa célula desencadeia processo no organismo como um todo. O que está por trás da diferenciação. Coisa mais básica. Primeiro, diferenciação celular. Né? O cara começa lá um embrião, por exemplo. Aquela célula única, ela se transforma em absolutamente todas as células do corpo, por processos aí epigenéticos, das informações que o meio circundante também vai dando para elas, e elas a partir do próprio DNA, que ele também não fazia a menor ideia, imagina. Gente, essa história toda aí de mutações no código genético, blá, 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 Darwin não fazia a menor ideia. DNA foi descoberto em 1950 e pouco, a estrutura helicoidal do DNA, ninguém fazia a menor ideia. E achava lá o próprio Mendel, né, que é mais ou menos ali contemporâneo, pouco depois, ele sabia que tinha um princípio de hereditariedade, o Mendel. O Darwin não falava muito bem sobre isso. Era uma coisa meio fantasmagórica, assim, uma coisa, um mistério. Alguma coisa passa, né? O cara vai lá, reproduz, passa uma coisa para a próxima geração. Onde estava isso? Como aconteceu isso? Gente, é assim, A ele ia ficar de questão, queixo caído. e a questão é a transformação de uma espécie em outra. Né? Essa mudança, que características, essa adaptação em si, isso não é problema, entendeu? Isso né, não quer dizer nada, mas o problema é quando uma espécie ela vai se transformar em outra espécie. Eu acho que se ele tivesse no século XXI, ele ia perceber que nós não evoluímos nada. Ele ia tomar um, ele ia tomar um susto. Eu acho que Como não daria assim nem muito. vocês são do mesmo jeito que nós era lá? É. Não, acho que isso aí até ele ia ficar meio assim, não deu tempo ainda, de repente são milhões de anos e Milhões de tal. milhões de anos. Mas eu acho que ele ia ficar chocado, né, além dessas coisas que eu falei, tem muitas coisas que ele ia ficar chocado. Por exemplo, ele ia ficar chocado com a previsão que ele fez, que seria por exemplo, os achados fósseis. Ele achava que uma hora a paleontologia ia confirmar, né? E ele ia ficar chocado com a quantidade de milhares e milhares e milhares e milhares de fósseis que foram encontrados nos últimos mais de 150 anos, desde que ele produziu essa teoria. Ele ia olhar e falar assim, gente, cadê os elos que a minha teoria previu? Não tem, não tem, chora neném. Ele ia ficar doido. Só que eu acho que Darwin ainda era mais humilde, sabe? O problema é esses neo-evolucionistas aí que, não, a evolução é um fato.
Enquanto o Darwin era mais humildão, né, Rodrigo? Ele falava bem assim: se a minha teoria estiver Isso aí, certa, exatamente. se minha teoria estiver certa. Porque assim, ele sabia que tinha possibilidade de estar errada, né? E olha que ele estava certo nisso. Isso é o Então, princípio de toda boa ciência. Se a minha então, teoria estiver errada, se a minha teoria estiver. Inclusive, ela é falseável, a evolução. A evolução é exatamente. considerada uma teoria, por quê? Porque ela é falseável. Tem que reconhecer a verdade, ela é extremamente falseável. E ele mesmo fala: se Exatamente. fosse encontrado uma célula, perdão, uma célula não, um órgão complexo, né, que não pudesse evoluir através desse processo evolutivo, né? Então, minha teoria, Devagarzinho, em pequenas devagarzinho, etapas. lento, pequenas etapas, né? A minha teoria não teria validade nenhuma. Então, assim, isso está no livro dele. E ele foi muito honesto em fazer isso. Porque, assim, ele podia dizer: não, essa é a evolução, ela está certa, quem discordar está errado. Pô, ele foi honesto ainda. Foi, mestre. Fez Ele sabia certinho. do problema já lá do Cambriano, da explosão do Cambriano. Ele já sabia na época que tinha um momento lá de camada geológica que de Eu acho que repente ele apareceu realmente, muito animal. eu acho que ele realmente acreditava, cara, na evolução, assim. Eu acho que ele realmente acreditava, mas assim, ele não conseguiu chegar em todas as provas que ele necessitava para dizer: não, eu realmente acredito com a minha vida. Não, ele, assim, pela forma que ele escreve, assim, se a minha teoria estiver certa, se os dados, se o registro fóssil for encontrado, sempre assim, IC, É, sabe? Então, assim, eu acho que assim, ele tentou, sabe, criar algo que um contexto histórico ali que está acontecendo vai adotar, né? Vai abraçar. E os nielistas posteriores vão ver e vão falar: nossa, uau, é exatamente, porque nós somos apenas poeira das estrelas. Você que é é isso carioca aí. vai falar bem. Somos apenas poeira das Poeira das estrelas. estrelas. Somos só poeiras, não somos nada. Então, assim, os caras vão ficar no chororô, mas na verdade o Darwin ainda tentou falsear a teoria. É, o Darwin fez algumas observações interessantes, mas ao mesmo tempo, quando se fala de uma espécie se transformar em outra, naquele momento ali ele começou a declinar com a teoria, assim, tava começando bacana a pesquisa, mas de repente ele pensou: quer saber? Como é que eu posso fazer para destruir o que eu escrevi até agora? Já sei, É, vamos pensar numa coisa absurda. Então, assim, esse que é o problema, sabe? Se tornou uma a coisa, doideira, né, Rodrigo? ficou muito dogmático o negócio. Outra coisa também que ele falou, que você lembrou coisas interessantes, que ele criou essa possibilidade de falsibilidade, ele falou também da questão do se descobrisse um dia que alguma parte ou organismos inteiros existissem para o bem de outro e não para si mesmo, também minha teoria estaria falsificada, estaria derrubada. Né? Porque se tudo é um kit de sobrevivência, um altruísmo no sentido de haver uma estrutura, um comportamento, características que estão nos organismos que não servem para eles, mas para outros, para terceiros, estaria falseado. E já tivemos várias descobertas sobre isso. De coisas que estão nos organismos, mas que não servem exatamente para eles. Ah, mas serve também. Não, não serve nada para eles. Serve só para o outro. Um desses casos é o problema da beleza, que ele não tratou dessa maneira exatamente, mas é o caso da beleza que não tem utilidade. Ele ficava chocado com o caso da pena dos pavões. Né? A beleza que não era útil, porque a própria pavoa não observava e não se atraía. Né? E por que haveria um exagero naquela beleza? E aí ele começou a falar: rapaz, como é que é isso aí? E aí é isso, né? Aquela beleza que na verdade não é para o pavão, é para quem? Para o ser humano observar. E tem exemplos mesmo na própria fauna e flora, né, que não dá para discutir aqui, que foge um pouco o nosso assunto. Mas é isso, o Darwin ele teve lá os relapsos dele de Mas boa se ele ciência. voltasse, ele ia observar até mais agora, porque agora você tem mais possibilidades, né? Você vai ter E é, assistir as a, palestras da TDI. facilidade, a facilidade também, a facilidade assim, de voos, né? Ele pode agora comprar um jatinho, um helicóptero, Exato. Pô, ter muito ia mais. ficar chocado. Agora ele ia ficar chocado. O avanço da tecnologia ia mostrar para ele que, rapaz.
Não, e ir a ver também Esquece o do meu seguinte, tempo. né? Ir a ver também o seguinte, né? As consequências malignas da aplicação das ideias dele. Ele vai ficar chocado também com o que fizeram, em especial no século XXI, alimentado pelas ideias que ele colocou na cabeça das pessoas. Não, e assim, daqui Sei a que pouco essa fosse a ele intenção pode dele. falar. Daqui a pouco ele talvez ia falar bem assim, cara, reescreveram minha ideia, eu não falei isso. Eu nunca falei isso. Tipo assim, daqui a pouco os caras usaram ele como embasamento só pra. Botaram palavras na minha boca. Isso Eu acho aconteceu que também. ele ia processar muita gente. Muita gente. Eu acho que a primeira coisa que ele faria voltando pro século XXI é contratar um advogado. É verdade, boa. É verdade, cara. Ia ficar desesperado. Meu Deus, meu Deus. Mas na verdade ele sabia que no fundo, né, e tem aí biógrafos que vão falar isso, vão mostrar tal, as cartas, no comportamento, as coisas que aconteceram na vida dele, ele ficou com uma raivinha profunda do designer, que ele conhecia, ele teve experiência, ele teve formação, né, religiosa, ele sabia, na verdade, inclusive intimamente na história da vida dele com a esposa dele era fiel, era crente, sabia, tinha experiência, né, sobrenatural aí com designer, conhecia, e ele sabia que isso iria magoar profundamente a esposa dele. Por que ele sabia isso? Porque a ideia dele estava tentando fazer o que outros pegaram e falaram, yes, Nietzsche, por exemplo, né? Enterramos Deus. Né? Eu É isso que gosto nós de temos que falar de. fazer. Eu gosto muito de falar de Nietzsche, porque eu tenho uma pesquisa muito boa sobre esse cara. E na verdade, assim, Nietzsche, o pessoal paga um pau enorme pro Nietzsche, mas se você ler Nietzsche, eu gostava de ler ele, porque assim, se você gosta hoje de ver, quem tá no YouTube gosta de ver esses caras, tipo Felipe Neto, esses caras assim que criticam todo mundo, sabe? Que, não sei, cancela todo mundo. É o Nietzsche. O Nietzsche era o youtuber do tempo dele. Era o hater do tempo dele, sabe? Tudo era ruim, tudo é desgraça, sabe? O cara adorava achar tudo ruim. Nada é bom, nem ele era bom. O cara mais reclamão que você pode conhecer, né? Um dos pais do niilismo, né? Ele, o Henkel, os caras, não, tudo é ruim, a vida não tem propósito, a fé, as crenças são extremamente problemáticas, elas não têm sustentação. Aí eu pergunto, o que, que tem sustentação? O que você está falando? Qual que é a sustentação de dizer que nada tem sustentação? O cara é controverso. Então, assim, Nietzsche era muito controverso. Ele faz muitas críticas à igreja, muitas delas estão certas, até certo ponto, em alguns detalhes, em razão de um momento absolutista, mas muitas estão erradas. Né? Quando ele fala Deus não está morto, perdão, Deus está morto, Deus está morto. Deus está morto, por exemplo, cara, eu até vi filósofo cristão falando bem assim, na verdade Nietzsche estava dizendo que a religião estava morta, que a crença estava morta, que é mentira, entendeu? Nietzsche estava literalmente dizendo que Deus estava morto, porque a crença é infundada. Então tentar evangelizar Nietzsche é loucura. Nietzsche nunca foi a favor do processo de fé, porque ele vivia uma vida completamente imoral. Nietzsche vivia regado a drogas, orgias, terminou a vida dele no hospício. Um cara que, para ele, a vida e a morte era a mesma coisa, não se importava, nada era o suficiente para saciar ele. Então, assim, Nietzsche não estava nem aí com a moral. A moral não existe. Então, eu faço o que eu quero, vivo da forma que eu quero. Então, para ele, é óbvio que o que ele fez dentro da filosofia dele foi criar justificativas, aparentemente filosóficas, para poder sustentar a vida inapropriada que ele tinha e dos comparsas ali, os caras que é verdade, vou meter o louco, que também pensavam igual ele. Então, assim, na verdade, Nietzsche não é referência de nada. Nietzsche é apenas referência de um hater do passado que hoje muito jovem está tentando copiar sem saber que ele foi um dos primórdios. Se tivesse YouTube naquela época, ele já tinha milhões de inscritos lá. Rodrigo, você tá mutado. Foi sem querer, nem fui eu que mutei. Não, perfeito seu comentário, é isso aí. E esse pessoalzinho todo aí gostava de beber nessas histórias, né? Da... Gostava. Assim, o que acontece? Eles gostavam, digamos assim, de achar justificativa para ter uma vida inapropriada.
entendeu? Qualquer um que criticasse, não, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero, como eu quero, o homem é o centro de todas as coisas, a razão é o que guia o ser humano, quando na verdade ele nem tem razão para nada do que ele está vivendo, que ele está se Uhum. autodestruindo com as coisas que ele faz. Então, assim, cara, não se baseia nesse pensamento. Ah, mas o Nietzsche, ele era bom, sabe por quê? Frase de efeito. Cara, o Nietzsche, assim, para criar uma thumb do YouTube, era um cara perfeito. Sabe? Tipo assim, ele via. Cara, por exemplo, Deus está morto. Pô, cara, olha a frase de efeito que ele bota. Ele bota É. muita frase de efeito. Tem uma frase que ele fala bem Frases assim. soltas, né? Não tem uma Frase solta. Não, coerência. o Nietzsche não tem raciocínio lógico. É só frase solta que ele adora dar. Sabe o Tandarfuat lá que tem as patadas? Ele ia ser o cara das mitadas, entendeu? Porque assim, ele é esse tipo de cara. Sensacional. Sempre dando respostinha, sempre levantando essas hipóteses. E ele não era um cara. É aquela questão. Até o cara mais burro tem algo a acrescentar. Entendeu? E esse cara. É, assim, vou dar um exemplo. Tem uma frase que ele falava bem assim: o segundo erro de Deus foi criar a mulher. Olha a frase Nossa, machista do cara, e tem muita feminista que é a favor desse cara, né? que doideira. Aí também tem uma frase. Pensa, então, o segundo defeito de Deus foi criar a mulher. Então, o primeiro é o homem. Então, ele tá dizendo que ele também é um defeito. Então, assim, cara, Cara, assim, Nietzsche não é referência para nada, sabe? Nesse sentido. É absurdo, sabe? Claro, você não vai ver ênfase nessas frases dele. O que vai dar ênfase vai ser nas frases mais bitadas, mais bonitas, né? Que o pessoal quer vender. Quando você fala de comércio, o pessoal vai tentar colocar aquelas que chamam mais atenção. E essa, com certeza, não é uma que chama atenção. E eles não vão colocar porque vai contra, talvez, a própria filosofia do Nietzsche, né? Porque, assim, aquela questão. Ele fala, mas ele mesmo vai contra o que ele pensa, que depois ele vai dizer que não era o que ele pensava, e é isso aí. Muda de opinião porque a vida, como ele mesmo diz, é simplesmente um nada. A vida é vazia e sem graça. mas ele foi um cara que disse também uma coisa que ele acertou na mosca, né? Me parece que ele acertou na mosca. Ele falou que se não há Deus, tudo posso fazer. De outra maneira, ele disse isso, né? De Não, algumas não, maneiras. exatamente. Não, Ele mas ele tá acertou, é certo. isso mesmo. Ele Tá acertou. certíssimo. Porque você não deve nada a ninguém, Rodrigo. Você pode fazer o que você quer. Então, isso é que assim, por isso que ele era ateu. Por isso que ele não acreditava em Deus. Porque ele falou assim, cara, eu quero viver a vida loucamente. Entendeu? E foi o que ele fez, cara. Terminou a vida no hospício, por quê? Porque ele já tava maluco, cara. Já não tava mais, sabe? As É o atitudes caminho que vai dele já parar, né? estavam terríveis. É o caminho que Não para. tem, não tem pra onde ir. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima semana, Rodrigão. Até! Valeu!